Boa noite, muita paz para todos e para todas. Uma alegria grande poder estar aqui de volta com vocês para mais algumas reflexões. Hoje, conforme anunciado, algumas reflexões sobre a parábola do bom samaritano. Nós não vamos trabalhar toda ela, por isso são algumas reflexões. E para nós nos situarmos no que nós pretendemos abordar, porque vamos estar nos baseando principalmente nos textos de Emmanuel, nós vamos nos situar um pouco antes de Jesus contar a parábola, porque ela lá se encontra em Lucas, no seu capítulo 10, versículo 28 e seguintes, mas no versículo 26 há uma frase interessante que Emmanuel comenta numa de suas obras, que é o seguinte: como leis? Isso porque um doutor da lei chegou até Jesus e, a fim de testá-lo, lhe pergunta: como eu posso ganhar a vida eterna? Se percebe que eles acreditavam, ou ele acreditava, na imortalidade da alma, porque ele estava fisicamente com todo o seu vigor biológico. Então, está se referindo à vida espiritual, à vida celeste, à vida eterna, como ele chama. O que é necessário fazer para se conquistar essa vida eterna? Então, a gente percebe que ele está se referindo à vida física. E aí vem Jesus e lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como leis o que está escrito na lei? Porque muitas vezes você tem um sentido bastante literal ali, a lei está clara e pronto, mas muitas vezes há necessidade de interpretação. E eu costumo sempre afirmar que a vida é percepção. Então, de uma certa forma, fazendo um comparativo, como nós lemos o que nos acontece no dia a dia? Como nós percebemos? E isso vai ter muito a ver com a minha experiência de vida, com as minhas crenças, com o meu intelecto, com tudo aquilo que eu sou hoje, onde eu estou. Eu vou ter uma forma de ler, de perceber. E é interessante a resposta de Jesus com uma pergunta: o que está escrito lá na lei? E como você interpreta, como você lê? Porque há várias formas de a gente fazer isso, e cada um com a sua percepção. É aquele exemplo, vamos dizer assim, bem popular, né? Eu vou ver as coisas conforme a lente do óculos que eu estou usando. Se a lente é azul, vou ver tudo azul. Se for verde, tudo verde. Se for escuro, eu vou ver tudo escuro. Percepção. Como eu leio. Mas, adiante, nós vamos ver a continuidade do diálogo, porque esse doutor da lei responde: a lei diz que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não eram ignorantes. Aí, mais interessante é a resposta que Jesus lhe dá: faze isto e viverás. Simples. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ganhar a vida eterna, que a vida eterna de todos nós está garantida. Ok? Somos imortais. A questão é que a gente poderia extrair daqui o seguinte sentido: uma vida eterna feliz pelo estado de consciência em que nós nos achamos. Já que o próprio Espiritismo nos explica que céu e inferno, além de aspectos geográficos em função do nosso conteúdo mental, é apenas um resultado de quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, onde às vezes vivemos num verdadeiro céu ou num verdadeiro inferno, conforme as nossas experiências de vida. Então, para a gente alcançar essa vida eterna
e tranquila, em termos de consciência, é preciso fazer o quê? Cumprir a lei. E a lei diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E para nossas reflexões, isso implica numa questão para nós todos. E aí, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Ou não? Para nossa meditação. Então, é interessante, mais uma vez, Jesus, faça isso e você viverá. Está tudo certo. Aí o homem não se deu por satisfeito e vai questionar a Jesus novamente, porque quando se fala de amar a Deus e amar ao próximo e a si mesmo, amar a Deus ficou bem claro, amar a si mesmo, bem claro. Mas aí ele questiona, quem é meu próximo? Porque na época de Jesus não tinha muito esse negócio de próximo, não. Era cada um por si e Deus por todos, quando acreditava em Deus, né? Mas com Jesus inaugura-se uma era nova, que é o trabalho da caridade, da assistência social, do amor ao próximo, do perdoar os inimigos, e por aí vai. Porque até ele não era assim. Muito bem, mas aí esse homem vem e questiona, quem é então o meu próximo? Para nós mesmo a pergunta, quem é meu próximo? O próximo mais próximo de nós hoje, quem é? Às vezes a gente pode ter pensado aí, sou eu mesmo. Não, são os nossos familiares. Tanto assim que a gente faz, quando faz, tudo pelos familiares. Mas aquele outro que não é familiar, quando eu falo familiar, estou falando de parentes consanguíneos. É tipo assim, para os meus, tudo. Para os outros, nada. Porque ainda não temos a conscientização, a internalização de que Deus é o nosso Pai. Porque se Ele é o nosso Pai, significa o quê? Todos nós somos irmãos. Percebe? E quando nós temos essa internalização e esta consciência, nós todos constituímos uma família, a chamada família universal. Há dois exemplos para exemplificar isto. Uma vez num seminário, há anos atrás, e aí o que é que acontece? Nós demos um exemplo de Bezerra de Menezes, que no Rio, estava saindo da Federação Espírita Brasileira, quando a sede ainda era lá, e aí o que é que acontece? Um homem vem lhe pedir alguma ajuda e tal, e ele bota a mão no bolso e vê apenas alguns trocados, e entrega aqueles trocados que tinha. Quando ele chega para pegar o bonde, se dá conta que aquele dinheiro era para pegar o bonde para ir para casa. E agora? Vai caminhando para casa. Quando chega em casa, ele tinha filhos, aí a mulher pergunta, cadê? Você trouxe o pão e o leite? Não. Aí não tinha nada para comer em casa. Aí alguém diria assim, poxa, então ele desvestiu um santo para vestir o outro? Mas não, quando aquele homem lhe pede, ele dá o que tinha, sem pensar em mais nada, se fosse um irmão, se fosse uma irmã consanguínea, ele faria? Provavelmente sim. Então aquele estranho, entre aspas, não era um estranho para ele, era da família dele. Deu para dar uma ideia? Um outro exemplo é com a irmã Dulce, contada pelo saudoso Peixinho. Ele, com o grupo dos residentes que estavam fazendo o curso, o residente não, o pessoal da pós-graduação que estava com ele, dando plantão lá na Irmã Dulce, estavam se preparando para ir embora depois de um dia exaustivo de trabalho, quando a Irmã Dulce vem e chega para ele e diz assim, doutor Peixinho, aquele exame que vocês, o senhor e os seus alunos queriam fazer em mim, pode ser agora? Aí Peixinho olha para os alunos olham para Peixinho, um olha para a cara do outro, mas como negaram um pedido da Irmã Dulce? Pode ser sim, meu irmão. Aí todos colocam as pastas de volta, vão pegar o jaleco,
E é um minutinho, aí vai lá na frente e volta com um mendigo que ela tinha acabado de trazer da rua, com feridas as mais diversas nas pernas. E aí diz, faça o meu exame no nosso irmão. E Peixinho disse que não entendeu aquele negócio. Aí foram examinar, mas ela percebeu o ar de rejeição por conta do mau cheiro, mas não se preocupe, antes vou mandar dar um banho nele. Deu o banho, tratou dele, tudo mais, tal. Anos depois, Peixinho, estudando psicologia, começou a perguntar o que é que ela quis dizer exatamente com isso. É porque naquele momento em que ela pede, faça o meu exame nele, ela e ele eram um só. Lembra da frase de Jesus? Eu e o Pai somos um? Quem está em mim está no Pai também. Ok? Então, dessa forma, ela estava unida a ele como se ele fosse ela. E vice-versa. Então, dessa forma, nós vemos a todos como irmãos, como companheiros de jornada. Não somente aquele a que amamos, mas aqueles com quem também não simpatizamos. Porque os ditos nossos inimigos, quer queiramos ou não, são nossos irmãos e irmãs. Não tem para onde correr. Ok? É por isso que Deus proporciona a bênção da reencarnação, fazendo com que aqueles que se amam se reúnam de novo para fortalecer esses laços de amizade e de amor. E aqueles que se odeiam, por algum motivo, retornem à experiência reencarnatória para desfazer toda antipatia e transformar em simpatia. Então a gente vê que não é fácil. É coisa para várias vidas, várias existências. Mas uma hora vamos ter que começar. E é aí então que o cidadão pergunta, quem é o meu próximo? E é nesse instante que Jesus conta a parábola do bom samaritano, para dizer quem era o próximo dele. Percebe? E aí, só sintetizando rapidamente para a gente se situar, um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos de bandidos, de salteadores, que lhe tomam a bolsa, os pertences e ainda lhe deixam bastante machucado. E passa por ali e vê aquele homem estendido no chão, sangrando, para morrer, um sacerdote, e passa ao largo e vai-se embora. Passa um levita, que também vê o homem caído, passa ao largo e vai-se embora. E passa um samaritano que para, desce do seu animal, vai até o homem. E para a gente entender por que Jesus dá esse exemplo, os samaritanos não se davam com os judeus. Porque, apesar de eles serem judeus, ficaram nominados como samaritanos, porque a Samaria foi invadida várias e várias vezes. E numa dessas vezes pelos sírios, que acabou contaminando a chamada pureza da raça judia, fazendo com que os seus homens, garotos, adolescentes fossem mortos e as mulheres violentadas. Então, anos depois, aquele pessoal da Samaria estava impuro. E para os judeus de Jerusalém, era tido assim, eles são impuros. Tanto assim que eram proibidos de ir à cidade de Jerusalém e entrar no templo para orar. Daí porque eles, os samaritanos, constroem um templo dentro da própria Samaria, né? Levando aquele momento em que a samaritana está conversando com Jesus e ela estranha ali no poço, tu que és judeu, conversando comigo que sou samaritana, mas Jesus sabia o que queria com ela. E tem um momento desse diálogo que ela pergunta, onde devemos orar a Deus? Neste monte ou lá em Jerusalém? E Jesus responde, em verdade eu te digo, nem lá, nem aqui, mas em todo lugar, porque o verdadeiro templo é dentro do coração. Muito bem, então os samaritanos eram tidos como uma espécie, um ralé de uma vida, né? E impuro.
Mas veja, passa um sacerdote, passa um levita e ninguém faz nada. Passa o samaritano, que era tido como um homem de má vida, e é esse que se prontifica a ajudar. Olha a lição que Jesus está querendo dar àquele doutor da lei, judeu, considerado puro, mostrando que aquele bom samaritano seria, na verdade, um homem de bem, como descreve Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. E aí, esse samaritano cuida ali, naquele momento, das feridas do cidadão, bota um bálsamo, bota no seu animal e segue a viagem para entregá-lo na primeira hospedaria. Acomoda ele, paga o hospedeiro e lhe diz: se precisar de algo mais, além do que eu estou deixando, na minha volta, eu saldo contigo. E foi-se embora. E aí Jesus pergunta: qual dos três foi o próximo daquele homem caído? O samaritano. E nesses estudos do Evangelho, é interessante a gente parar e ir além da interpretação literal objetiva do texto. Já começamos aqui com o início da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, não especifica quem. Se era branco, se era negro, se era azul, se era verde, se era dessa raça ou daquela outra, se morava aqui ou se morava ali. Era um homem, podendo ser qualquer um de nós. Por quê? Olha a metáfora. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos salteadores. Ok. Quantas vezes nós já aprendemos hoje no Espiritismo que nós estamos, vamos dizer, em Jerusalém, em cima, simbolizando o alto. Aqui, por exemplo, vamos dizer que estamos na Jerusalém, orando, meditando, tomando passe, lendo, não é isso? A nossa vibração está lá em cima. Aí, quando a gente sai daqui e desce para a vida cotidiana, às vezes a nossa vibração faz o quê? Também desce junto. Percebem? Concordam com o raciocínio? Por isso, às vezes, ou normalmente, nós precisamos vir semanalmente ou até mais dias para fazer esse reabastecimento, esse realinhamento. E às vezes não precisa demorar muito, não. Às vezes, na saída do centro, alguém que nos contraria e a gente aí solta os tamancos. Descemos a vibração. Não é assim? Por que nós somos... Às vezes, pessoas já me perguntaram assim, já me disseram que eu sou obsidiado. Foi, é. E a pessoa assustada com aquilo, porque o termo assusta. E eu costumava sempre dizer assim, olha, todos nós somos obsidiados. Uns mais, outros menos. Tem aqueles que são bem sutis, mas são. Por quê? A gente não consegue ainda elevar a vibração e manter ela lá em cima. Só sintonizando com os mentores e os guias. Ou não é assim? Né? Então nós mesmos oramos, lemos, meditamos e tal, está ali de boa. Mas de repente a gente dá aquela descida geral. Baixamos a vibração. Descemos de Jerusalém em direção a Jericó. E aí, como baixamos a vibração, o que é que acontece? Somos assaltados. Por quem? Por aqueles que vão se afinar conosco naquele instante. De ira, de raiva, de contrariedade, de angústia. É por isso que quando uma pessoa está num estado emocional, vamos dizer assim, negativo, ela sintoniza com aqueles espíritos desencarnados, principalmente que estão naquela mesma faixa de sintonia daquela emoção. Percebe? Por isso parece que a coisa se amplia, se agiganta, porque às vezes o peso vai dobrado, vai triplicado e assim por diante, conforme o nível da sintonia e da afinidade. Então, quando nós descemos, não conseguimos subir de imediato. E é aquele instante em que
nós ficamos à mercê, principalmente, dos processos de interferência espiritual negativa, seja de encarnados ou de desencarnados. Mas principalmente dos desencarnados que ficam ali na vigilância, né? Porque espírito obsessor, como é nominado, é assim, ele tem todo o tempo do mundo. É que nem aquele pessoal de policiamento que vai fazer aquelas campanas para tirar foto, investigar, e fica ali o tempo todo, só esperando a brecha. A brecha é quando a gente desce a vibração. Já aconteceu com vocês? Ou talvez nunca tenha acontecido, né? A gente baixa a vibração de tal jeito que aí a gente roda a baiana, como diz lá em Salvador, e depois a gente para, meu Deus, o que é que eu disse? O que é que eu fiz? Já aconteceu com vocês? Né? A gente diz, mas eu já sou espírita. Está sendo realmente. Porque olha o conceito que Kardec dá do espírito. Aquele que faz o esforço para hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aí você, mas eu já estou frequentando lá o Cristo Consolador, tomando passe, ouvindo palestra, lendo livro, e isso e aquilo outro. Eu ainda faço isto? Faz, porque ainda não estratificou dentro de si. Porque quando a gente internaliza, acabou. Você não precisa mais de esforço para isso. Uma pessoa essa semana perguntava, Joel, eu consigo ser gentil com as pessoas lá fora, mas em casa é uma coisa, eu ainda não consigo. Então, às vezes, é um jovem, respondo mal à minha mãe, a meu pai, a parentes e tudo. Por quê? Porque em casa nós somos mais autênticos e lá fora a gente usa uma máscara para agradar. Mas veja, mas você já está tendo a consciência que lá está sendo gentil. E cá precisaria trazer essa gentileza também para cá. Já é um primeiro passo. Agora é fazer o esforço para ver onde você não está sendo gentil em casa para ir trabalhando isso. É um processo. É um processo. Porque, aliás, tudo na vida é esse processo de reeducação do nosso espírito em função daquilo que trazemos de um passado milenar e que às vezes a gente não consegue corrigir de uma hora para outra. Por exemplo, muitas vezes nós temos reencarnado conosco dentro de casa ou no ambiente familiar antigos inimigos. Dá para a gente morrer de amores agora por eles? Não. Por quê? De uma certa forma você reconhece pela energia isso. Mas aí você para e pensa assim, poxa, se eu sei que é assim, então hoje me cabe trabalhar para transformar, como diz Emmanuel, essa antipatia em simpatia. Então vou me esforçar para amar. E aí você vai se trabalhando. E como fazer isso? Eu entendo que o segredo para isso é o quê? Você aceitar o outro como o outro é, como ele está no momento de consciência, no momento de evolução dele. Entendendo que isso acontece por alguma razão e que lhe cabe aprender o quê? A amar. Não é Jesus que manda amar os inimigos? Por que nós não vamos aprender a amar os inimigos que nós sabemos que não são inimigos, pelo menos nesta vida, mas que foram talvez em outras. E por isso a bênção do esquecimento, que se manifesta hoje pela antipatia, pelo antagonismo. Não que a antipatia ou simpatia por uma pessoa tenha como causa somente a convivência em vidas passadas. Tá? Mas aí, diante disso, a gente vai então se trabalhando para se reeducar, para se preparar para a melhoria. Então é uma luta constante. É como me disse alguém uma certa feita, é você matar um leão por dia. E a gente vai se trabalhando, se aperfeiçoando, lutando, para domar o que, como diz o Evangelho, as más inclinações. Eu falo por mim, acho que todos nós temos más inclinações, né? Porque está lá a orientação dos espíritos. Cabe-nos, estamos encarnados para isso, para vencer, para superar as más inclinações que nós temos.
que vem de longa data. Então a gente não consegue da noite para o dia. Com isso eu não estou querendo dizer que também você vai ficar naquela de passar a mão na cabeça, como às vezes alguns espíritos costumam colocar. Olha, eu tenho a eternidade pela frente, então lá eu resolvo isso. Não, não é bem assim, porque não vai encontrar aquela vida eterna de que fala o doutor da lei quando pergunta a Jesus como conquistá-la. Então, diante dessa realidade, esse samaritano, aí ele estava descendo, por isso foi salteado. Significando que a gente poderia largar a visão e dizer assim, se ele estivesse subindo de Jericó para Jerusalém, não seria assaltado. Ok? E esse negócio de subir e descer no Evangelho é fantástico. Eu acho que eu já falei em outras oportunidades aqui. Jesus mesmo, um evangelista diz, olha, subindo o monte, abriu a boca e falou para o povo. Descendo o monte, abriu a boca e falou para o povo. Só que Jesus, por ser Jesus, ele subia e descia com a maior tranquilidade. Porque ele sempre descia com o objetivo de ajudar a multidão que estava lá embaixo. Nós estamos num esforço para conseguir ir subindo. E vamos subindo, pouco a pouco. E de repente a gente está aqui e dá uma despencada. Então não é esse descer como o de Jesus, onde você desce conscientemente para ajudar. Aí tem aquela história de Chico, ele ia caminhando e de repente houve um atropelamento de um sem-teto e formou logo aquele círculo, aquela roda, né? E diante disso, Chico se acomodou, buscou ajudá-lo da melhor forma possível. E, olha, a gente tem que levar ele para algum lugar. Lembre-se que nós estamos falando aí de 1950 e pouco, não tinha SAMU, não tinha essas emergências, essas urgências que nós temos hoje para sermos atendidos. Mas só que daquela roda toda de gente ali, ninguém se prontificou a abrigar o cidadão. Vamos lá para casa? Não. Aí duas jovens, eu moro aqui perto, vamos levar ele para lá. E aí Chico, com a ajuda dos outros, levou para a casa das moças. E começou a ir diariamente, com gases, medicamentos, um pouco de comida para o rapaz. E depois de alguns dias ele começou a ficar preocupado. E expressou sua preocupação para Emmanuel. Por quê? Porque estavam começando a falar dele indo na casa das duas moças. Vejam vocês. E por quê? Porque as duas eram prostitutas. Aí Emmanuel responde para eles, porque Chico chega um momento e diz assim, porque o povo fala porque eu entro lá. Aí Emmanuel responde, Chico, o problema não é você entrar lá. É você querer ficar lá e não sair de lá. Alguma semelhança com o samaritano para as duas moças? Certamente naquela multidão tinha católico, tinha espírita, tinha várias possibilidades. Mas quem vai ajudar? Duas samaritanas. Vamos dizer assim. Percebe? Então, quantas vezes nós que somos criaturas de fé, como nós dizemos, diante de determinada situação, a gente não se prontifica a ajudar. E aquele outro que não tem fé nenhuma é quem vai socorrer. Me vem à lembrança uma história também de Neio Lúcio, se não me falha a memória, quando ele diz que houve uma grande peste na Terra e Deus manda um dos seus anjos para encontrar alguém para auxiliar na erradicação da problemática. E ele vai a um sacerdote, tenta inspirá-lo e ele não, com medo de morrer por conta da peste. Vai a um espírita, para não deixar o espírita fora da história, e também inspira, mas ele não vai com medo de contrair a doença. Vai para um outro religioso, e ele vai procurando aqueles homens e mulheres de fé que militavam numa religião qualquer, que acreditavam, entre aspas, em Deus, e que falava de irmão para lá, irmão para cá, mas ninguém se prontifica a acolher a inspiração que o anjo
estava oferecendo para solucionar o problema que estava acontecendo naquele instante. E aí, de repente, uma oração sobe aos céus, porque os espíritos, principalmente Filomeno de Miranda e André Luiz, falam que as nossas orações partem de nós e são registradas no mundo espiritual. Agora, cada um com a potência que tem. Vamos dizer, tem oração que não sai do alto da nossa cabeça, tem outras que partem que nem um raio, em direção aos planos superiores da vida. E vê aquele rastro de luz daquele homem que acabou de sair da penitenciária e pedia: meu Deus, dá-me a oportunidade de resgatar os meus erros. Eu quero ajudar o meu próximo. E aí o anjo disse: olha, é por aqui. E vai e inspira o malfeitor, o ex-malfeitor, a tomar providência. E ele aí toma a frente de um grupo, começa a enterrar os cadáveres ou queimar outros, a tomar providências para uma espécie de higienização, vai atrás de quem conhece melhor para ver o que poderia dar de remédio para aqueles que ainda não tinham falecido, e aí pensar que não, depois de um tempo, aquela situação foi completamente controlada. Então, quem foi o próximo, mais próximo aí? O malfeitor, ou o ex-malfeitor. Então, um outro aspecto, além desse do descer de Jerusalém para Jericó, são vários personagens. E o interessante é que a gente pode se colocar no lugar de qualquer um deles. Em que posição eu me encontro? Eu sou o sacerdote? Eu sou o levita? Ou eu sou o samaritano? Ou eu estou na posição do homem que foi salteado? Ou sou o hospedeiro que abriga aquele que necessita? E às vezes nós estamos numa posição, num momento, para em outra, estarmos em outra. Ok? Uma hora, por exemplo, nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó, estamos na posição do homem que foi assaltado, foi machucado, foi ferido. Estamos caídos. E vem um samaritano e nos ajuda. Num outro momento, nós podemos exercer o papel do samaritano e ajudar alguém que está caído. Ou em outros instantes, nós vamos ser o hospedeiro que vai abrigar, que vai alimentar, que vai cuidar de alguma forma. Ou poderemos até estar na posição dos salteadores. A única posição que a gente não se coloca dentro do Evangelho é na posição de Jesus, mas os outros personagens podemos ser qualquer um deles. Então, quando fala, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes, há momentos em que nós somos Pedro. Judas traiu Jesus com um beijo. Podemos ser Judas? Podemos. Nós não estamos dando o beijo tradicional, mas quantas vezes nós o negamos, nós o traímos dentro dos nossos propósitos que nós prometemos defender. E por aí vai. Então veja que o Evangelho é rico de propostas para que nós possamos meditar e encontrar o devido caminho para a nossa construção interior e assim podermos caminhar com mais segurança. Mas aí, vamos voltar àquele homem que foi assaltado e está semi-morto, ali no caminho. Quantas vezes nós estamos caídos porque fomos assaltados de alguma forma, estamos ali semi-mortos. E aí Emmanuel tem uma mensagem num dos seus livros que tem o título Semi-mortos. Vejamos o que ele propõe. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. E aí ele continua. Em todos os tempos encontramos os semi-mortos da alma nas estradas do mundo.
Em todos os tempos encontramos os semimortos nos caminhos, nas estradas da vida, mas semimortos na alma. A pessoa está ali de pé, robusta e tudo, mas por dentro é um semimorto. E aí ele vai enumerar quem são esses semimortos. Veja se alguém se encaixa, ou se em algum momento da sua vida, ou até mesmo hoje. Os caídos a golpes de incompreensão. Os desorientados que o ateísmo empurrou para nevoeiros de sofrimentos. Os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho. Os cansados de solidão. Os que se emaranharam no espinheiral da revolta. Os envenenados de desespero. Os perseguidos pela dúvida destrutiva. Os prisioneiros da obsessão. As vítimas do desânimo. Os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes. Os feridos de angústia. Os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Aqui está a humanidade dentro dessas especificações de Emmanuel, onde nós podemos nos encontrar em algum momento da nossa vida ou até mesmo hoje. Quantos nas malhas ou nas prisões da depressão, por conta da tristeza, por conta da angústia, por conta das decepções da vida. Quantos outros nas malhas da ansiedade generalizada, por conta da crueldade do sistema em que nós vivemos. Quantos outros em transtornos, outros mais graves, em função dessa realidade, provocada muitas vezes pela calúnia, pela injúria, pela perseguição, pela solidão. Porque nós podemos morar só, mas não sermos solitários. É diferente. E a solidão é algo terrível que consome a pessoa. Não porque esteja só, porque às vezes você pode estar dentro de um ambiente familiar, cercado de familiares, e ser uma pessoa solitária. E morar sozinho ou sozinha e não ser uma pessoa solitária. Daí porque esses semimortos que Emmanuel enumeram, pode ser qualquer um de nós, em algum estágio da vida da gente. Companheiros do mundo, finaliza ele a mensagem. Sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendeste e colhereis o que semeaste. A terra é tão somente a estalagem, a hospedaria da parábola. A que chegaste ontem e da qual partireis amanhã. Ele coloca todos nós na posição do homem caído, que foi assaltado e chegou à hospedaria, que é a oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, para sairmos daqui com as feridas pensadas melhores do que nós chegamos. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quanto puderdes. Sobretudo, meditai nos outros, viajores em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de auxiliar, onde saímos da condição do homem caído, do semimorto, para nos colocar na posição do hospedeiro ou do bom samaritano. Por isso, para a gente finalizar nossa conversa de hoje, um momentinho, a gente então pensar essa realidade em que nós nos encontramos e podermos então dizer assim: opa!
do livro Alma e Vida de Maria Dolores, de alma para alma, ela vai dizer assim: e chegaste ao mundo a grande encruzilhada. De um lado, a provação gritante e sem conforto. De outro, o desalento ao peito semi-morto. E mais além, a trilha obscura e escarpada. Sob o céu pardacento, em que te aguarda a áspera jornada de sacrifício e sofrimento, para atingir de novo a senda iluminada que te assegure paz no coração. Clamas e choras, mas não te lastimes, nunca te faltará recurso a que arrimes, nem seguirás em vão. Escuta, alma fraterna, não te deites à margem do caminho, alegando cansaço e coração sozinho. Lança ao rio do tempo a dor que te consterna. Reanima-te e volta ao movimento e à vida, e esquecerás a chegada dolorida que te põe a sofrer na mágoa que te alcança. Alguém errou, furtando-te a esperança, mas ouve, alma querida, a evolução é clara e definida. A Terra, nossa escola multimilenária, foi criada por Deus para nos ensinar. E todos nós, constantes aprendizes da vida, temos faltas cruéis quanto acertos felizes. Não te ocultes na névoa da tristeza, o erro vem da própria natureza, mas Deus também nos dá, sem conta e sem medida, a força de amparar e corrigir a vida. Pensa na gleba, inculta, arrasada a tratores, produzindo montões de frutos e de flores. A enorme queda d'água em um abismo profundo, mas o homem que a sonda observa e domina, dela triunfante extrai os poderes da usina, os que enriquecem de força o progresso do mundo, a pedreira, a criar em processo violento e o manganês no solo a impedir a verdura, trazido ao fogaréu de pedaço a pedaço, faz-se a espinha das estruturas de aço. Assim, também alma fraterna e boa, ergue-te e segue o bem, de espírito sereno, desânimo é veneno, esquece todo o mal, serve a alma querida e boa, ama e abençoa, não te canses de crer e de esperar. A dor, em qualquer tempo, é a lúcida cartilha com que Deus nos revela a doce maravilha de sofrer por amor, na alegria de amar. Muita paz.